A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Manhã de quarta-feira, né, meus irmãos? Aqui em Brusque ainda está um pouco frio ainda, mas já está um pouco, né, moderado, né, o frio, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Deus sabe de todas as coisas, né? Meus irmãos, Deus começou a agir na minha vida, amém? Quando eu coloquei Ele na frente de todas as coisas, amém? Quando eu comecei a colocar Ele na frente, se eu ia no mercado, Senhor, vai comigo. Se eu vou no médico, Senhor, vai comigo, amém? Glórias a Deus. Depois que eu comecei a colocar Deus na frente, meus irmãos, como o meu único e suficiente Salvador, aquele que pode nos levar a águas tranquilas, a minha vida começou a melhorar. Hoje eu ainda venho passar por alguma dificuldade, né? Ou financeira, ou na saúde ainda, mas o Senhor me deu tranquilidade. Amém? E o que eu quero dizer para você nesta manhã é que em tudo que você for fazer, coloque Deus na frente. Confia na palavra do Senhor e confia em Deus. Porque Ele é o nosso pastor, meus irmãos. Nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que ter fé no nosso pastor que deu a vida por mim e por você. Amém? Muitos buscam pastores terrenos, missionários, para desabafar a sua vida, para contar o que está acontecendo. E Jesus Cristo está dizendo para você, desabafe comigo, converse comigo, entra no teu quarto, fecha a porta, entre em oração, comece a conversar com Jesus, porque Ele é o nosso pastor. É Ele que nos vai nos guiar nos caminhos certos, meus irmãos. Nos caminhos da tranquilidade, da paz, nos caminhos do amor, da misericórdia. Amém? Porque muitos, meus irmãos, em vez de desabafar com o nosso pastor verdadeiro e único, vai desabafar com pessoas que não pode ajudar. E muitas das vezes acaba atrapalhando. Eu era assim, meus irmãos. Eu, em vez de desabafar com o meu Senhor, eu desabafava com pessoas. E muitas das vezes, pessoas saíam falando de mim, não entendia o meu desabafo. Muitas se afastaram de mim, né, meus irmãos? Por quê? Porque a gente vai desabafar falando de problemas, as pessoas se afastam, muitas porque não querem ajudar. Amém, meus irmãos? Outras porque diz, nós estamos reclamando demais. Mas o Senhor, Ele não se afasta. Ele nos ouve. Ele me ouviu quando eu clamei a Ele, meus irmãos. Então, coloque Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Quando você querer desabafar, desabafe com Ele. Feche a porta do seu quarto. Entre em oração. Converse com o Pai que está no céu, pois Ele vai te ouvir. Ele vai te guiar em caminhos tranquilos, em águas verdejantes, em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Amém, meus irmãos? Creia no Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele é
o nosso bom pastor, que deu a vida por mim e por você. Amém? E a palavra de hoje se encontra em Salmo 23, capítulo 1 em diante. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor a seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, aqui o salmista Davi, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Ele colocou a confiança dele em Jesus como seu pastor. Amém. E o salmista diz aqui: ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso, as águas tranquilas. Quem pode te levar para os caminhos verdejantes, meus irmãos, e águas tranquilas, onde você vai ter paz em meio à tribulação, é só Jesus. Por isso que novamente eu repito, entra no teu quarto, entra em oração, clame ao Senhor, expõe os seus problemas para aquele que pode resolver. Meus irmãos, hoje, eu e minha esposa passamos por problemas, muitas das vezes financeiros, por problemas da saúde, por problemas na casa, por problemas na família, mas nós temos paz, porque o nosso pastor está conosco. Amém? Ele que coloca nós nos caminhos certos, para que nós venha ter paz mediante a caminhada desse mundo. Porque, como está escrito na palavra do Senhor, tenha de bom ânimo, porque nós vamos passar por aflições neste mundo. Amém? Mas o nosso Jesus está conosco, nos dando forças para nós continuar. Depois que eu e minha esposa, novamente eu repito, colocamos Jesus Cristo na nossa frente, Deus na nossa frente, né? Para ir no mercado, meus irmãos, eu primeiro faço uma oração, peço a Deus que vai na nossa frente, para que Ele venha multiplicar o pouco que nós temos, meus irmãos. Olha, Deus tem nos surpreendido, amém? Porque nós compramos de tudo o que nós precisamos para dentro da nossa casa, para o mês inteiro, meus irmãos. E não falta nada. E com pouco nós trazemos muito. Sempre foi assim, experimenta a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Que tudo aquilo que você for com pouco, você vai vir com a multiplicação. Amém? Meus irmãos, eu ganho um salário, como todo mundo sabe, que agora eu estou aposentado para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi Deus que me aposentou, amém? E, meus irmãos, eu pago todas as minhas contas, amém? Todas em dias, mesmo com pouco. Faço compra, amém? Não vou falar para você que sobra, porque eu vou estar mentindo, né? Que sobra rios de dinheiro. Eu estou falando de coisas materiais. Mas ainda sobra ainda, meus irmãos. Uma pequena quantia para mim, quando precisar de um Uber, pagar um Uber, porque eu estou em crescimento ósseo, não posso andar de ônibus, porque o ônibus, ele passa naqueles buracos, dá aquele solavanco, né, meus irmãos? Então, para mim, não é bom, né? Então, é assim, a gente passa por apertos, passamos,
mas nós estamos tranquilos, porque o nosso pastor está conosco. Amém? Deus, ele multiplica na nossa vida, ele cuida de nós, meus irmãos. Deus, o nosso Deus, não enviou o filho dele só para morrer numa cruz e pronto, acabou, não. Se você andar certo na palavra do Senhor, se você andar certo nos caminhos de Deus, amém? Obedecendo os seus mandamentos, andando certo com a palavra, meus irmãos, não andando só com capa por aí de crente, eu sou isso, eu aquilo, e no final não é nada. Se você realmente andar certo, meus irmãos, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Quantas vezes já falei aqui nos vídeos que eu e minha esposa estavam com vontade de comer um lanche, pois chegava lanche na nossa casa. Meus irmãos, é coisa simples, mas que precisamos dar nosso testemunho para edificar a vida de outra pessoa. E Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Basta você colocar Ele na frente de todas as coisas. Primeiro Deus. Eu estou com problema, mas eu creio em Deus. Eu estou passando dificuldade, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Meus irmãos, o Senhor é nosso pastor. Temos que crer na palavra que o salmista deixou para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Porque toda a palavra que está escrito nessa Bíblia Sagrada veio da inspiração do Espírito Santo. Então você tem que crer, você tem que acreditar na palavra do Senhor, você tem que crer que o nosso Jesus é o nosso pastor. E de nada vai te faltar, meu irmão. Como nada faltou na minha vida e na vida da minha esposa. Meus irmãos, é incrível, mas Deus, ele cuida de nós de uma maneira, meus irmãos, especial quando obedecemos a Ele. Eu e minha esposa, nós pagamos a nossa dívida todo mês e nós vivemos sossegado, tranquilo. Tem pessoas, meus irmãos, que eu conheço, que até na minha família mesmo, ganham o dobro, o triplo do que eu, e vive endividado. Olha para você ver a diferença. Amém? Tem pessoas na minha família mesmo, até fora dela, amigos, que ganham o dobro, o triplo, até muito mais do que eu, meus irmãos. E anda endividado, anda com a cabeça quente, porque está devendo aqui, está devendo ali. Por quê? Porque não está com Deus, porque não está nos caminhos do Senhor. Amém? Meus irmãos, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Pois eu, com um salário mínimo, eu faço muito mais do que aqueles que estão fora do caminho do Senhor, que estão em dívida, ganhando 10 vezes mais do que eu, meus irmãos. Mas eu não tenho carro, não tenho casa, mas muitos lá fora não têm também. E ganham o dobro do que eu. Amém? Muitos andam de carro para baixo para cima, mas é financiado. Não é dele ainda. Muitos pagam aluguel, meus irmãos, e ganham o dobro, 10 vezes mais do que eu. Para você ver aonde tem Jesus e aonde não tem. Amém? Não digo que Jesus não está na vida deles. Está, mas eles estão no mundo, eles não estão nos caminhos de Deus. Eles não estão fazendo o que Deus manda a ele, os direcionamentos dele. É diferente. Há uma grande diferença. Que eu e minha esposa temos paz. Na vida, nós temos paz com o pouco e multiplicação. Agora, na vida de quem não está com Deus, tem dinheiro, ganha dinheiro, mas não é feliz, não tem multiplicação, é aquilo e aquilo acabou. Amém? E o devorador ataca, meus irmãos. O devorador
é a pior coisa que tem na vida de uma pessoa. Porque você recebe e você não vê aonde está indo o seu dinheiro. O devorador é assim, você recebe hoje, quando passa 2, 3 dias, você não tem um centavo mais. Meus irmãos, quantas das vezes eu recebi no mundo, recebia, pois no mesmo dia, quando chegava a tarde, eu estava com míseros moedinhas no bolso, porque já foi tudo. E continuava devendo. Hoje não, meus irmãos, eu ganho pouco, pago tudo certo as dívidas, faço compra, Deus multiplica, Deus sempre nos traz a mais do que nós pedimos, ainda sobra uns trocos ainda para, como eu falei, pagar um Uber, né? Se caso eu precisar ir no hospital, igual amanhã, meus irmãos, eu tenho consulta lá no Marieta, né? Tenho que ir, né? Mas eu tenho uma pequena quantia guardada, meus irmãos, de R$ 50 para mim, comer um salgado, comer um lanche, porque amanhã é o dia inteiro, amém? Inclusive eu não sei se vai dar para mim estar postando vídeo, se Deus me permitir que eu venha a postar um vídeo aí lá de trás, eu posto, amém? Mas se não, vai ficar por aqui, só nos vídeos de hoje, amém, meus irmãos? Deus sabe de todas as coisas, né? Mas começa a ver Jesus Cristo como o seu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque é Ele que vai fazer você repousar em pastos verdejantes. Amém? É Ele que vai te levar a águas tranquilas, que vai fazer você caminhar, meus irmãos, em meio à tribulação, tranquilo, em paz. Amém? Deus é maravilhoso. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém? E espero, meus irmãos, que você tenha entendido a palavra do Senhor, né? Porque esse salmo aqui é bem conhecido, né, meus irmãos? O Senhor é meu pastor. Salmo 23, né? Versículo 1 em diante. Meus irmãos, não temos que temer o que está acontecendo no mundo. Não, meus irmãos, porque nós temos Deus conosco. Ele está conosco. Mesmo que chegamos na beira do vale da morte, mas não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? O salmista declarou: tu estás comigo. Ele tem a certeza que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, Jesus estava com ele. Deus estava com ele. Amém? Essa certeza, essa fé que nós temos que ter para que o nosso pastor venha agir na nossa vida, venha nos levar para os caminhos tranquilos. Amém, meus irmãos? Tenha fé, creia no Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra.